Olá, é um prazer estar de volta com você em mais uma edição do nosso podcast Sem Papas na Língua. Você já sabe, faz muito tempo que eu estou nessa estrada e não tem coisa que me agrade mais do que fazer esse trabalho para você. Você é a razão de todo o trabalho que eu realizo há mais de 60 anos. E eu tenho trazido para você personagens, cada um com sua história, com suas descobertas, e isso te faz uma pessoa mais bem informada, te empodera de conhecimento para que você seja, de fato, um cidadão brasileiro. Não basta ser contribuinte, tem que ser uma pessoa que sabe das coisas, que sabe o que acontece e por que acontece. Então, é nessa estrada que eu vou lhe apresentar a superintendente adjunta da Politec, que é a Polícia Técnica do Estado de Rondônia. Hoje, a doutora Ana Júlia Frazão vai contar o que acontece a partir de um fato criminoso que careça de uma prova técnica consolidada, aquela que não pode ser refutada porque ela é verdadeira. E eu imagino, nós vamos descobrir agora o quanto que ela trabalha, porque Rondônia está inserida no contexto nacional com uma alta incidência de crimes. Com você, a doutora Ana Júlia Frazão. Boa tarde a todos. É com imenso prazer que eu aceitei o convite do Osmar, para estar aqui com vocês nessa tarde e falar um pouquinho da atuação do órgão em que eu trabalho, que é a Superintendência de Polícia Técnico-Científica. Nós somos o órgão de perícia oficial criminal no estado de Rondônia, fazemos todas as perícias criminais no estado, levantando, fazendo os exames em locais de crime, analisando os elementos coletados e trazendo ciência para a justiça. Perfeito. Como você vê, aquele tempo do Hércules Poirot, da literatura de Agatha Christie, já passou, onde o detetive, ele com a sua experiência, ia desvendando os crimes mais cabulosos, aquele crime perfeito. Hoje, isso se dá de forma muito mais efetiva, acelerada, através do conhecimento científico. E essa é uma parte da estrutura do sistema de segurança do Estado, não é isso, doutora? Exatamente. Como é que é hoje a estrutura de segurança do Estado? Nós compomos, junto aos demais órgãos de segurança pública, a Secretaria de Estado, Defesa e Cidadania. Então, estamos subordinados, a superintendência é subordinada à SESDEC. E também subordinada à SESDEC estão os outros órgãos de segurança, a Polícia Civil, a Polícia Militar, o Corpo de Bombeiros Militar. E também trabalhamos de forma constante, em contato com políticas públicas comuns com a SEJUS, que é a Secretaria de Justiça. Também temos algumas atuações conjuntas com a SEJUS, e sempre em apoio aos demais órgãos que careçam da prova material, da prova pericial. A senhora falou apoio, né? Quer dizer, é um órgão de apoio, mas é um apoio que, sem esse apoio, o processo não anda, né? É fundamental. Inclusive, é motivo de nulidade do processo. Se houve a prova pericial, se ela existiu, se o vestígio estava lá, ele não foi processado, não foi analisado, não teve perícia, pode ser motivo de nulidade do processo judicial. Lembrando que a prova material, ela não se extingue na fase de investigação. O laudo pericial, o laudo do perito criminal, ele deve ser imutável ao longo do tempo. E ele segue desde a fase investigativa até a fase judicial. Então, ele vai instruir a decisão dos juízes, que vão determinar. Então, nós estamos aqui para apontar os verdadeiros culpados e exonerar os de fato inocentes, além de prestar a satisfação às vítimas do ato delituoso, do crime.
Quer dizer, antes do juiz, o trabalho da Politec também consolida a percepção do presidente do inquérito, que é o delegado. Exatamente. Né? A Polícia Civil, nosso maior cliente, né, solicita, requisita o exame pericial e depois, para fins de subsidiar o inquérito policial, né, instruir o inquérito policial, ele vai solicitar o laudo pericial para que nós possamos, com a prova material, corroborar a linha de investigação, né? Deixar claro o que aconteceu, né? Quando a perícia criminal é acionada, ela vai analisar um local de crime, por exemplo, ela vai ali em busca de vestígios, elementos sensíveis, táteis, né, passíveis de investigação científica, para dizer o que houve, como se deu e, quiçá, pelos vestígios deixados em local de crime, apontar quem é o criminoso que causou aquele delito. Quando o delegado envia o processo ao Ministério Público, que a este cabe a denúncia, e o membro do Ministério Público não se dá por satisfeito, ele pede mais informações, não é isso? Pode ele solicitar. Pode pedir mais informações. Pode. Quando essa informação está no campo técnico, significa que houve uma deficiência do órgão técnico? Desculpa, não entendi sua pergunta. Quando o processo é devolvido para buscar mais informação. Agora entendi. E estas informações são originárias do órgão técnico, significa que o órgão técnico praticou alguma deficiência? Anteriormente, quando ele instruiu anteriormente, não, isso. É comum a complementação de laudo. Ela existe já, é uma prática de rotina? Que pode existir. Ocorre que quando, por vezes, o exame é requisitado, uma situação prévia não havia, né? Você não tinha uma informação. É importante que, quando requisitem um laudo pericial, façam a aquisitação. A aquisitação vai orientar o exame pericial, especialmente quando é um exame interno, quando é um exame em objetos, celulares, né, materiais apreendidos, veículos, todos esses objetos que vão ser examinados, eles chegam com uma requisição. E essa requisição deve orientar o exame, deve dizer o que eu espero saber com este exame, né? Se é um toxicológico, você quer saber se causou embriaguez, se causou euforia, se é um alucinógeno, né? As informações que são prestadas na hora da requisição do exame são fundamentais para essa orientação. Por vezes, fatos surgem posteriormente e, de posse dessas novas informações, é solicitado um laudo complementar. Olha, havia, na época, uma informação tal sobre um suspeito e agora foi apresentado que ele não poderia estar lá nesse lugar. Então, há um novo suspeito. Vamos pedir um novo exame, né? Para comparar. Essa questão da complementariedade de laudos tem mais a ver, não com deficiências do exame previamente realizado, mas com informações novas que são inseridas. Entendi. Entendeu? E isso pode ocorrer, inclusive, na fase já de julgamento judicial, com o juiz, né? Sim. O perito, por vezes, é chamado a se fazer presente no dia do julgamento, né, durante o julgamento, para esclarecer, né? O ideal é que ele seja previamente informado dos quesitos, né? Ou até a questão de ser submetido a uma nova linha investigatória. Olha, será que não poderia ter acontecido dessa forma e não da forma que o senhor está falando? E aí ele vai apresentar, né, os motivos pelos quais o resultado final do laudo foi aquele. E diverso daquela propositura, geralmente da defesa, né? Isso, inclusive, não é incomum, né? O perito ser chamado em juízo para poder dar esse esclarecimento, né? Não é uma coisa totalmente incomum. Mas, normalmente, os laudos são pouco contestados. É um motivo, assim, de... Porque a defesa também, às vezes, não confia e
tem a opção de contratar uma investigação particular ou com laudo perito de outro perito. Da né? parte, o perito Né? da parte. Ela tem o perito da parte ou o assistente técnico, que é a designação, ele sim vai fazer a análise do material que foi produzido até então, os laudos que foram emitidos, os exames que foram feitos, e aí ele vai tentar encontrar formas de contestar a tese inicial que foi apresentada pela perícia criminal, de como se deu aquele ato, por que o cliente dele é o suspeito indicado. Mas, assim, está cada vez mais difícil, né? Com a ciência evoluindo, hoje temos o DNA é uma prova robusta, inequívoca. Quando o exame pericial é feito com qualidade, com garantia, com cadeia de custódia, né, que é justamente resguardar que aquele material realmente estava naquele local e que o material que estava no local chegou de fato ao laboratório, não é uma prova viciada, né? Então, a perícia trabalha com a segurança da evidência, justamente para não haver contestações. São exames complexos, ou seja, um exame de DNA, uma toxicologia forense ou um exame de balística, né? Vamos investigar os projetis e dizer de que arma aquele projetil saiu, né? Que trajeto fez. Que trajeto fez, qual o percurso, né? no local examinado. E a gente trabalha agora com uma série de bancos de dados, né? Que nos permitem cotejar, comparar o que foi arrecadado naquele local com perfis já cadastrados em bancos. E isso dá mais celeridade ao resultado. Sim, certamente. Dá mais celeridade e ajuda em investigações que, por vezes, nem tinham correlação, mas ao se descobrir, por exemplo, que o projetil desta arma estava numa arma que também foi usada neste delito, então isso ajuda linhas de investigações se cruzarem. Nós temos um caso bem curioso de envenenamento que o pesticida que a pessoa usou, ele não é de venda liberada. É um pesticida proscrito, não pode ser vendido. Então, isso gerou uma investigação para descobrir também quem está vendendo esse produto, se ele é proibido, né? Então, iniciou-se isso e nós obtivemos sucesso em identificar o pesticida e a investigação também foi conduzida no sentido, encontrou o local que vendia, fechou tudo, né? Foi muito sucesso assim com a importância, para você ver a importância do trabalho da perícia, né? As repercussões, os desdobramentos que um laudo de DNA, um laudo de balística... Pode levar de um fato simples a um fato complexo, né? Sair do apontamento de um possível culpado para vários culpados. Sim, sim. Né? Nós tivemos casos de DNA que o suspeito, ele informava: não, eu quero fazer esse exame porque estão dizendo que fui eu e não fui. E ele quase tinha sido linchado. E o DNA demonstrou que não era dele. Que havia um DNA ali de um homem, né, envolvido no crime sexual, porém, ele estava exonerado, ele estava descartado como suspeito. Então, recobra a dignidade daquele que é indevidamente apontado. E isso só é possível através de um trabalho técnico, de polícia técnica, né? Exatamente. Doutora, para ficarmos bem contemporâneos, né? Bem factuais, tem muitos desafios na área da senhora, né? Como, por exemplo, o da mulher que tentou sacar dinheiro nas últimas 48 horas com um morto. Sim, né? eu vi esse caso. A senhora viu esse caso, vi, né? Vi. E, segundo os jornais, hoje, a perícia não conseguiu detectar ou confirmar, enfim, que hora e em que circunstâncias o homem morreu. Porque tem um depoimento do motorista de aplicativo dizendo que quando pegou ele estava vivo. Ah, entendi. E, inclusive, ele fez isso, teve uma reação assim, assado, tal. Talvez ele estivesse nos estertores, né? De fato, o óbito foi detectado quando os próprios funcionários da empresa do banco, né, detectaram que ele não respondia.
E achavam até não reagia nada. Não, e achavam até que ele chamando o SAMU, ia socorrê-lo, né? E, de pronto, o serviço de emergência constatou o óbito e, no caso, já acionou a perícia criminal, né? Que vai ali haver a remoção do corpo e agora vai passar por análise pelo Instituto Médico Legal. Quer dizer, esse é um caso típico de desafio, né? A polícia técnica? Eu imagino que eles vão conseguir, sim, definir. Acontece que eu acho muito cedo, né? É que ciência é culpa do CSI. Parece assim, que a gente coloca um pedaço da pele da pessoa numa máquina e 2 horas depois vai ter o resultado. Né? E não é nada disso. Não é simples. Por então vezes nós passamos. Como é que é? Nós passamos semanas assim nos debruçando sobre os vestígios. Como admitir que aquele caso estivesse na mão da senhora? Como é que estaria agindo? Então, especificamente com relação ao exame no cadáver, é a da alçada da medicina legal. Então, não seria o perito criminal que faria, seria o médico legista. Porém, ele coleta uma série de vísceras, de amostras do cadáver que vão ajudar a solucionar aquele óbito. Então, isso aí é prerrogativa do médico legista, determinar a causa-morte. A senhora acha que chega a ter uma precisão de dizer, olha, morreu tal hora, ou não? Não, sempre tem um intervalo. Sempre tem um intervalo. Entre tal e tal hora. Isso, exatamente, porque né, nós não somos máquinas. Mas né? essa aproximação, ela chega bem próximo do momento do fato? Vai depender dos demais elementos da investigação, né? Que horas, porque a gente tem outras informações que serão periciadas ali. As imagens de câmera, né? Vão ajudar a subsidiar o exato momento em que ele ainda aparecia em alguma câmera aparentemente vivo e isso deixou de acontecer e ele demonstrou aquela lassidão, aquele torpor que já era indício de que ele estava cadavérico mesmo, já estava morto. Doutor, eu citei esse caso para citar um pouco o desafio, né, que é enfrentado na área da polícia técnica, né? Mas também tem outros desafios, né? Sim. Como o barco que foi encontrado com pessoas mortas à deriva na costa do Pará, também agora recentemente. Sim, sim. A polícia técnica e o Instituto Médico Legal vão definir atuar. Todo o biotipo. A polícia técnica vai analisar os vestígios no barco, né? O local de crime ali é o barco, né? Aí ela vai analisar aquilo ali, vai ver registros de que o barco, por onde ele se movimentou, né? Ver se há indícios dentro daquele barco de ação violenta contra aquelas pessoas, para, por fim, subsidiar a determinação daquela morte, né? Se foi homicídio, do que se trata, né? A suspeita inicial é que sim, né? Foi uma morte por inanição. Foi uma morte, no momento agora é uma morte suspeita, né? Agora a questão é uma morte violenta, foi um homicídio, foi causada, né? Então, realmente, é um desafio. Eu achei curioso que, sei lá, acho que menos de 48 horas já conseguiram definir, inclusive, a origem geográfica daquelas pessoas. Hoje está muito difícil se esconder, né? Hoje tem uma série de bancos de dados, informações que são buscadas, né, para subsidiar, para dar elementos para as investigações, né? Hoje tem câmeras em muitos lugares, tem GPS, né? Tudo isso auxilia na investigação. Você falou de desafios, acho que o principal desafio para a perícia é porque ela não é barata. Porque ela exige, né? Ela não exige apenas um computador, uma mesa, né? A gente tem equipamentos muito sensíveis, caros, que dão uma grande resolutividade, porém que são que necessitam de manutenções constantes, de investimentos constantes. Um exemplo clássico, nós adquirimos um microscópio eletrônico de varredura. Ele serve para identificar o resíduo de disparo de arma de fogo nas mãos do suspeito, né, ou da vítima de suicídio, por exemplo, para comprovar que, de fato, ela deflagrou contra si mesma.
e ele chegou quase à ordem de 3 milhões de reais. Né? Os equipamentos usados em DNA também são muito dispendiosos, caros, né? Lembrando ainda que nós temos o fator de estarmos longe dos grandes centros tecnológicos e científicos, né? Então, estamos fazendo ciência na Amazônia. Então, as distâncias, as manutenções pelas empresas autorizadas são mais dificultadas, a aquisição de peças, a reposição, né? Se der defeito, se quebrar, a gente vai ter mais dificuldade para reparar. E aí a gente conta com o apoio, né, dos demais colegas dos outros estados que mutuamente se apoiam no momento em que a gente tem essa dificuldade, né? Então, na visão da senhora, aqui em Rondônia, na Amazônia, esse é um dos maiores desafios. Esse é um dos maiores desafios, se manter os equipamentos funcionando a contento, né? E ainda tem a questão da estabilização da rede, que é um complicador para nós aqui. Nós tivemos um equipamento do DNA que a empresa que consertou... A senhora está falando a rede elétrica. A empresa que consertou disse que ela nunca fez esse reparo antes. Nunca, nenhum equipamento quebrou dessa forma. Ela falou, é ineditismo, né? E na hora de adquirir isso é um complicador, por quê? Porque eu preciso comprovar que aquele valor é o menor possível para a administração pública. Mas como? Se ele nunca foi realizado. Né? Então, temos essas dificuldades aí das aquisições, materiais específicos. Bom, mas a lei também, ela cria anteparo para essas situações. Tanto é que nós conseguimos, né, fazer o reparo, devido ao reparo, nós conseguimos sim. Mas então, é sempre um processo um pouco mais lento, moroso. Demora, né? Mais. Demora, né? Mais, é verdade. E vai depender também muito lá depois do conselheiro do Tribunal de Conta. Mas quem... assimilar aquela dificuldade, entender aquela dificuldade, para não glosar o gestor. Veremos aquela frase que o senhor mesmo relatou mais cedo, não basta ser honesto, tem que parecer honesto. Então, você vai evidenciar dentro do processo toda a lisura daquele processo. Daí a importância de colocar comprovações, documentos, correr atrás dos procedimentos, seguir realmente os ditames legais e fazer o processo com a maior lisura possível. A senhora sabe que o gestor público, ele tem um parâmetro, né, que deixa ele ali dentro de limites muito claros, né? Ele só pode fazer o que está na lei, né? Exatamente. O que a lei manda. O que a lei prevê, né? Ela prevê, o que não está previsto a gente não pode fazer. E aí surgem casos que não estão previstos na lei. Sim, aí a gente vai se socorrer, a gente vai socorrer com os outros órgãos, né, que defendem o Estado. Nós contamos com apoio, assim, nas consultas da Procuradoria-Geral do Estado, que é o advogado do governador. Sim. Então, ele também auxilia os órgãos nesse sentido. Olha, eu estou com essa situação aqui, nunca aconteceu. Aí, como é que a gente faz? Aí ele vai se debruçar, estudar, se for um fato inédito, ele vai corroborar isso. Ou até ele vai apontar, a necessidade precisa regulamentar essa situação para quando ela ocorrer. Né? É uma situação que requer regulamentação. Por vezes acontece isso. Mas é um desafio, ao mesmo tempo é um norte, né? A questão da legislação. Porque a humanidade continua se desenvolvendo a cada segundo. Exatamente. O gestor público... E a lei, quando ela é feita, ela é sempre feita de uma forma, digamos, de previsão, né? E aquilo com o tempo supera. Né? É verdade. Acho que o maior desafio do gestor público é se programar. Porque se você se programa e vem o inesperado, mas eu me programei, eu fiz tudo o que estava ao meu alcance. E mesmo assim eu não alcancei essa situação muito diferente, etc. e tal. Mas tudo mais eu me programei. Então é cada vez mais se programar, se organizar para evitar. Doutora Ana Júlia, a Polícia Técnica é um órgão novo na estrutura da segurança do Estado. Quando exatamente ela se desvinculou da Polícia Civil e se constituiu num órgão independente? Foi em julho de 2015
que a Superintendência de Polícia Técnico-Científica se tornou um órgão independente, autônomo, administrativa, técnico e financeiro. No governo do atual senador Confúcio Moura. Exatamente. E de lá para cá, cada vez mais se sedimenta. No atual governo, digamos assim, a consolidação se deu com a contratação de novos servidores para a Polícia Técnico-Científica. Foi um então, concurso fundamental. Foi um concurso realizado. Exatamente. Primeiro, né? Primeiro concurso para o quadro próprio da Polícia Técnico-Científica. Que foi realizado quando? O edital de lançamento foi em 2022 e foi finalizado em 2023. E já foi chamado? Sim, já aprovados. Estamos finalizando as posses. Então, já estamos finalizando todas as posses. Quantas pessoas foram chamadas, passaram e foram chamadas? A previsão era de 30 peritos, 30 agentes de criminalística, são os auxiliares, né? São um cargo auxiliar. Contudo, nós tivemos 2 desistências de perito criminal e 3 desistências até agora de agente de criminalística. Então, a gente não completou as 60 vagas no total. Hoje, esse quadro, digamos assim, ele é suficiente para atender a demanda do Estado ou ele chega próximo a 70%, a 60%? Como é que a senhora vê? Infelizmente, não supre ainda. Realmente, assim, no estado em que nós nos encontrávamos, de extrema carência, foi muito importante o concurso com a aprovação dessas vagas. Lembrando que, se o concurso foi deflagrado em 2022, ele foi programado nos anos de 2020 e 2021. De lá para cá, né, nesse ínterim, tivemos muitas aposentadorias, exonerações por pessoas que passaram em outros concursos, ou seja, o Estado que nos encontrávamos há quase 4 anos atrás, quando nos organizamos para fazer esse concurso, né, não é mais a mesma situação das coisas. Então, infelizmente, não foi o suficiente, mas ainda temos a possibilidade de convocar quadro de reserva, né? Então, a gente ainda pode fazer essa convocação. Consequente desse mesmo concurso. Sim. E baseado no fato de não só nem todos tomaram posse, né? Mas também baseado no fato de que nossa carência foi ainda mais agravada nesse transcurso de tempo que houve entre os estudos que fizemos para o primeiro concurso e a posse em definitivo dos primeiros concursados. A senhora consegue precisar o tamanho do quadro da Politec hoje no Estado? Quanto nós temos atualmente? Nós temos em torno de uns 180 servidores, com incremento atualmente desse concurso já, porque esses já estão laborando. Certo. Então, já está mais ou menos nesse quantitativo. Mas a maioria é oriunda de outros órgãos, né? Cedido para a Politec, né? Sim, o quadro, até antes do concurso, o quadro da Polícia Científica, ele adveio da Polícia Civil. Então, eu fiz concurso ainda na época da Polícia Civil, sou policial civil e fui cedida por força de lei para laborar na superintendência. Por quê? Porque todo o antigo departamento de Polícia Técnico-Científica que existia na Polícia Civil foi extinto e foi todo o departamento referente à perícia criminal foi extinto e foi migrado para a superintendência. Então, a Polícia Técnico-Científica abarcou essa demanda e, por isso, também houve a cedência desses servidores para continuar exatamente fazendo o que eles faziam anteriormente, que era perícia criminal. Tanto os agentes quanto os peritos criminais, demais servidores também do quadro que estivessem laborando no DPTC foram automaticamente migrados para a Polícia Técnico-Científica. Vocês têm representantes, suponho, em todos os 52 municípios do Estado? Não temos. Por outro lado, temos todos. Então, nós temos, na capital, nós somos compostos pela direção-geral, pelo gabinete, que é onde eu trabalho, junto com o superintendente, doutor Domingos Sávio. Ali também trabalha a nossa gerência administrativo-financeira, nosso almoxarifado, patrimônio, esses órgãos, essas unidades auxiliares, né, da função, que é
a questão de compras, patrimônio, viaturas. A estrutura, né? Exatamente. A estrutura administrativa fica em Porto Velho. Ainda em Porto Velho temos 3 institutos operacionais. O DNA, Instituto de DNA Criminal, que faz todas a análise de material biológico humano para fins de identificação. Nós temos o Instituto de Criminalística, que faz todas as perícias externas nos atendimentos em locais de crime e também é composto internamente por laboratórios, como o de balística, o de avaliações, o laboratório que examina documentos, a grafodocumentoscopia. Nós temos o exame veicular, que é quem retorna o bem para o cidadão ao revelar os chassis, né, que foram adulterados. E ainda nós temos o terceiro instituto, que lida só com as substâncias, que seria o Instituto Laboratorial Criminal. Todas as drogas, pesticidas, medicamentos, em pessoas ou em material, né, elas fisicamente, são analisadas nesse instituto e ficam aqui em Porto Velho. No interior, nós temos 8 unidades: Guajará, Ariquemes, Jaru, Ji-Paraná, São Miguel do Guaporé, Rolim de Moura, Cacoal e Vilhena. E essas regionais, elas abarcam os exames nos municípios circunvizinhos. Então, Cacoal vai atender Pimenta Bueno, Espigão do Oeste, Ministra Andreasa e as suas zonas rurais também. Então, o estado de Rondônia é todo coberto por atendimento pericial. Contudo, os deslocamentos, por vezes, requer que aguardem, né, o tempo necessário para que a gente chegue lá naquele rincão, né, saindo de Vilhena para ir para Cerejeiras, para Colorado, né, saindo de São Miguel para ir para Costa Marques. Então, tem esses deslocamentos aí, mas a gente atende todo o estado de Rondônia. Quer dizer, estabeleceu-se, então, 8 regionais, né? Exatamente. Mas a coisa complica, né, quando vem lá do extremo de uma regional e a resolutividade não está aqui, tem que ser encaminhado para Porto Velho. Tem. Nós temos um envio quinzenal de material do interior. Então, tudo aquilo que é arrecadado, coletado, que só tem laboratório em Porto Velho, é enviado nesse comboio, né? nesse, digamos assim, nesse malote que vem transportado por agentes criminalística, que já laboram conosco, né? E aí ele transporta todo esse material. Esse material vem todo lacrado, numerado, identificado, ele já está registrado no nosso sistema e quando ele transferir essa guarda, vai para o sistema também. Então, suponho que a senhora aqui tem uma demanda muito grande. Tem fila? Tem fila. É que a gente está tentando diminuir essa fila, né, com os novos concursados, né? Isso aí vai ajudar muito. Foi acho que a maior entrega para a Polícia Científica que o governador fez, né, que o governador Marco Rocha, através das suas secretarias, com o apoio da SESDEC, né, que é imensurável, foi o concurso público. Sem ele, a gente não consegue comprar mais equipamento, correr atrás de investimentos para aumentar a nossa capacidade de resolução, né, nossa resolutividade. Tem alguma porta de busca de recursos no governo federal, especificamente para a área? Hoje o próprio governo federal, já tem alguns anos, está tentando facilitar as aquisições extra-orçamentárias, que são essas que não compõem o meu orçamento, mas que são feitas por emendas parlamentares, né, pela transferência da União, de recursos da União. Então, a transferência para o Fundo Estadual de Segurança é um dos que nos atende. Inclusive, o microscópio eletrônico por varredura, né, ele foi adquirido com recursos dessa transferência fundo a fundo. O recurso próprio da Politec não conseguiria absorver um investimento tão alto. Hoje, o governo federal tem um mecanismo, que é o Compra SUSP, né? Você cadastra lá a sua demanda e, se algum deputado resolver ser o pai da sua criança, um deputado, um senador, ele fica disponível para ele a sua necessidade. Fora isso, a gente também tem... A senhora diz, no sentido dele... visualizar que existe uma demanda. E a partir daí ele pode dirigir destinar.
Pode destinar uma emenda. Pode destinar. Eles estão querendo evoluir essa ferramenta de modo que fique mais célere essa questão do recurso ser devidamente executado, né? Naquela política pública. Ultimamente, nas eleições, tem sido eleito muitas pessoas da área de segurança, né? Delegados, tal. Isso facilita, tem ajudado? Eu acredito Por exemplo, que é só importante. que na Assembleia nossa aqui, acho que tem 3 ou 4 delegados e deputados. Isso, eu acho que isso demonstra que a população ela entende a segurança pública como uma área crucial, que não é apenas assim, nós precisamos de educação, nós precisamos de saúde, mas sem segurança pública, tudo isso que a gente evolui não vai para frente. Acho que se a gente não tiver a sensação de segurança nas ruas, então acho que isso reflete algo que a população almeja, que a segurança pública evolua. Sim. Não necessariamente que o deputado que é da segurança pública ele vai atuar só na segurança pública. Sim. Todos os levantamentos, todos os estudos demonstram que o cidadão está preocupado com aquilo que é a obrigação do Estado, as principais obrigações do Estado, que é saúde, educação, né? E segurança pública. E o Brasil, ultimamente, tem vivido olha, tem quem diga que uma epidemia de crimes. Até pelo fato de, a cada 10 homicídios, por exemplo, você só ter 2 esclarecidos, com o sujeito preso e condenado. 8 ficam nas nuvens, no limbo da escuridão, da barbárie, né? É isso que tem gerado essa votação em deputados oriundos da polícia, na minha opinião, sim. A população acredita que deve haver um olhar voltado também para a segurança pública. Nós temos várias pautas sensíveis para a sociedade, mas acho que segurança pública é uma delas, né? Nós temos uma luta constante aí contra as drogas, né, e o tráfico e a violência decorrente do tráfico, né? Tudo isso, o desenvolvimento das organizações criminosas, né? Essa é uma preocupação que não sai das mentes dos gestores de segurança pública. Nós estivemos reunidos há 2 semanas atrás para fazer o plano estratégico da Amazônia, a etapa Rondônia, né? O que cabe à Rondônia. E uma das preocupações levantadas, porque lá reuniam-se todos os entes, bombeiros, inclusive órgãos de segurança pública federal estavam lá, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, né? E todos têm essa compreensão de que tem que se combater o crime organizado, que isso vai refletir em menos droga sendo ofertada aos nossos jovens, menos crimes contra o patrimônio para subsidiar a indústria do crime, né? Uhum. Isso tudo vai refletir positivamente em outras ações. Então, a investigação, o serviço de inteligência, essa parte das tecnologias voltadas para a investigação, cada vez mais, drones, imagens satelitais, tudo isso vai subsidiar que futuramente a gente possa agir mais rapidamente quando da ação de uma organização criminosa e cada vez mais minar a fonte de recursos dessas organizações, por fim secando as suas atuações, né? Então, esse resultado de baixa resolutividade, nós estamos falando de homicídio, de baixa resolutividade nos homicídios, geram, claro, na sociedade uma sensação de insegurança muito grande e, consequentemente, de cobrança muito grande. Porque, imaginemos, a senhora tem um caso lá em Costa Marques, a cerca de 350 quilômetros, se não estou enganado, de Vilhena, não é isso? De Vilhena? Não sei. Mais ou menos, por aí. Aí, ali não se consegue esclarecer, tem um monte de materiais que vêm para a sua unidade em Vilhena. Mas em Vilhena também não consegue esclarecer.
aí é preciso viajar mais 750 quilômetros para vir para Porto Velho. Na verdade, Costa Marques é São Miguel. Aí São Miguel manda para cá. Né? Então, essa distância e essa demora vai gerando lá nas famílias da vítima, que é a que sofre a família da vítima, normalmente é a mais impactada, né? Um temor muito grande, isso aí não vai dar nada, meu filho aqui está debaixo do chão, tal. Como é que a senhora vê esse ambiente, esse painel? Onde é que a polícia técnica, nessa baixa resolutividade de homicídios, entraria? Na elaboração dos laudos mesmo. É importante o exame de local de crime, ele ser feito o quanto antes. Porque você não tem um material suficiente para definir. Por vezes, a invasão do local de crime, por curiosos, por outras pessoas, eles contaminam e desfazem aquele local. Se o local é desfeito, se os elementos não são suficientes para um exame pericial contento... Bom, o próprio criminoso também, ele desmancha o ambiente, né? Ele pode manipular, mas se o DNA dele ficar lá, né, então a gente já vai conseguir. Uma questão que é muito cara para a gente, eu falo muito no DNA, porque realmente na indicação de autoria é muito importante esse vestígio e, lógico, os vestígios que são analisados pela balística forense. Se deixou uma arma lá, se tem os projetis que foram deflagrados por aquela arma, tudo isso vai nos ajudar a identificar, a tentar apontar autores, né? E se porventura a investigação, porque aí tem um conjunto, né? A baixa resolutividade seria resultado de tudo aquilo que subsidiou a investigação. Então, se tem um suspeito indicado e tem um material daquele local, é só comparar, né? Então, aí você consegue apontar o suspeito. Hoje em dia, inclusive, esse dado ele já vem mudando, já está aumentando, porque esse dado é a nível nacional, né? Então, tem alguns locais com maior resolutividade e outros não. Rondônia se insere entre esses com maior resolutividade? Tem apresentado maior resolutividade nos últimos anos. Eu não vou me recordar agora, porque isso... geralmente, esse dado ele está voltado ao inquérito e não ao laudo pericial. Então, por vezes, o que o laudo aponta é importante, mas o que a investigação levantou não foi suficiente para chegar ao suspeito, né? Os vestígios estão ali, mas eles precisam de confrontação. Uma medida que eu vejo como benéfica futuramente, mais do que agora, é a inserção do perfil genético de condenados no Banco Nacional. Então, se você foi detido por alguns crimes que a lei prevê, os hediondos, geralmente. A lei prevê que nos crimes hediondos, sequestro, homicídios com tipificação, né? Você foi detido e seu DNA vai ser coletado e inserido no Banco Nacional. Quando você for, digamos assim, quando houver um exame de DNA feito em Rondônia, no Pará, no Rio Grande do Sul, e for colocado nesse banco, e você deixou DNA em mais de um local de crime, eles vão saber. Então, a gente já aqui em Rondônia, nós já identificamos um estuprador que agiu no Amazonas e no Mato Grosso. Quando nós identificamos aqui e inserimos no banco o que foi colocado no local de crime, o rapaz já tinha sido preso no Mato Grosso. Ele já estava interno no Mato Grosso. E aí ele não saiu. Esse banco ele é recente, né? Esse Banco Nacional. É um processo ainda em construção ou já está consolidado? Ele está em evolução, mas ele já traz grande resolução por causa dessa questão da confrontação. Como ele é nacional, o perfil de todos aqueles detentos, né, todos aqueles condenados, digamos assim, que a terminologia correta, todos os condenados que foram coletados estão nesse Banco Nacional. Paralelamente, tem um banco dos locais de crime. Então, você pode fazer confrontação
do que já está de perfil humano ali, do que já está de perfil coletado no local de crime, e, porventura, apresentou-se um suspeito. Como eu falei, né, havia um suspeito e ele... Não foi ele. Ele foi negativado, né? Foi tirada a suspeição sobre ele. Por quê? Porque o DNA dele não era coincidente com o DNA da amostra coletada da vítima. Então, ele foi inocentado pela prova material. Então, essa questão dos laudos, robustecer os laudos para formar melhor a convicção de delegados, juízes, promotores, né? Oferecer uma denúncia mais robusta e conseguir a condenação, ela passa por investimentos em tecnologia, né, equipamentos, estarmos sempre adquirindo, estrutura física, termos ambientes adequados para trabalhar e recursos humanos, termos mais perito para estar mais rápido no local de crime e evitar a perda dos vestígios. Quer dizer, no caso de Rondônia, precisamos criar pelo menos mais 8 regionais, né? Já que são 52 municípios e muitos municípios têm, na sua área geográfica, várias cidades. Isso. Como é o caso de Porto Velho. Porto Velho atende até Extrema. Vai até lá. Atende até Extrema. Então, o Porto Velho hoje conta com 2 equipes. Até ano passado era só uma equipe para cobrir toda essa área. E vai até Itapuã. E né, todos os municípios circunvizinhos. E até Tabajara, lá perto do Machadinho. Vai. Todos os locais a gente atende. Né? Então, a cobertura é total, porém, às vezes demorada, às vezes o local precisa ser desfeito por alguns motivos, está interrompendo o fluxo de veículos, né? Eu acho que tudo isso impacta mesmo. Eu vejo futuramente robustecer cada vez mais as equipes, né? Com equipamentos, com treinamentos. Mais, né? Exatamente. Treinamentos, equipamentos disponíveis para ajudar. Então, vamos falar agora disso, né? Dessa infraestrutura para a mão de obra técnica trabalhar. Porque não basta você ter MBA nisso, especialidade naquilo, se você não tem um equipamento compatível com o teu conhecimento para você dar o resultado, a resolutividade daquelas demandas, né? Como é que está em Rondônia? Já o órgão está devidamente equipado? A senhora acha que está num estágio de 60% do necessário, 70%? A 100 não chegou, com certeza. Não. Eu acho que ninguém chega nos 100. A gente ainda tem algumas demandas que nós fazemos projetos e apresentamos, né? Tanto para execução pelo Fundo Estadual de Segurança, né? Com investimentos em equipamentos, que a gente quer melhorar o exame local, a gente quer melhorar as análises laboratoriais, mas o básico nós temos sido atendidos. Qual é a área de maior gargalo? Onde tem fila? Celular, né? Todos os crimes, hoje em dia, o cachorro morreu ali, tem um celular no meio, né? Então, assim, nos crimes de droga, tem que aprender celular para ver o quê? A logística, quem leva para onde, endereço, entendeu? As conversas telemáticas, né, trocadas ali, o WhatsApp, etc e tal. Eu acho que é o grande gargalo nosso. Quer dizer, você também tem aí a incumbência de tirar as fake news da história, né? No nosso caso, a nossa atuação é criminal, né? Então, a gente atua analisando se aquele conteúdo é verdadeiro também. Então. Sim, tem um vídeo do Osmar ofendendo pessoas, digamos assim, né? Porque hoje está muito na moda essa questão. Todo mundo já recebeu de alguma tia dizendo que pediram dinheiro e a sua voz era parecida, ou era um vídeo, entendeu? Ou vão fazer um vídeo de um político falando coisa que ele nunca falou. Então, nós também temos o condão de avaliar se aquela gravação de voz é realmente sua, né? De quem se alega ser, não, essa voz aí não é minha, não, eu não gravei isso, Até não. porque quando a senhora levar para o seu laudo, você tem que levar o fato verdadeiro, né? Exatamente. Você tem que fazer toda uma exclusão daquilo que não é compatível com a verdade. As perícias de conteúdo, né, eletrônico, elas são voltadas nesse sentido, para averiguar a veracidade daquele conteúdo.
se ele é verdadeiro ou não. Hoje em dia é mais nesse sentido, além, obviamente, das análises de quebra de sigilo, de celular, que são autorizadas judicialmente para fazer a extração de dados, que requer a segurança daquele conteúdo. Sempre que há dúvidas, se tem como melhorar aquela gravação, né, para exibir alguma informação, aí a gente também atua. Então, como é um mundo, hoje é um outro mundo, né? Essa questão das conversas telefônicas, de aplicativos, de rede social, gravações. Então, eu acho que essa aí é bastante volumosa, para nós, no caso aqui. É a que constitui a fila. É uma das que constitui a fila. É isso. Nosso estado também é um estado que fica na Amazônia. Nós temos também a questão dos crimes contra o meio ambiente, também temos atuação nesses casos aí, desmatamento, queimada, tráfico de animais. Então, tudo isso daí a gente também atua. Também é outra área de atuação nossa que tem bastante demanda. Quer dizer, o órgão está estruturado no momento, mas ele vai ter que evoluir com o tempo, até criando áreas... por ser tão jovem, né? É jovem, né? É jovem, então requer ainda a evolução, mas assim, o bom é que ela está acontecendo. Que beleza. E a medicina legal? Como é que ela está nesse meio? Hoje ela está vinculada à Politec? À Polícia Civil. A polícia... o Instituto Médico Legal. É com a Polícia Civil? É, com a Polícia Civil. Por quê? Não seria mais coerente estar ligada à Politec? Na verdade, Rondônia é o único estado em que o Instituto de Medicina Legal não está no órgão de perícia, né? Nos outros estados que são desvinculados, né, que o órgão de perícia é autônomo, independente, o Instituto Médico Legal faz parte dessa estrutura. Então, na época, essa reforma administrativa que culminou na criação da superintendência não contemplou o Instituto Médico Legal. E ele permaneceu na Polícia Civil. Mas alguém tem que tomar uma atitude de levar essa demanda para o governador e para o presidente da Assembleia, né? Os delegados que estão lá não enxergam isso? Não sei, acho que porque foi uma situação que permaneceu e está mantida, né? Tá indo, está se mantendo, né? Não tem esse movimento aí que o senhor imagina que tenha de alguém achar ineficiente, ou simplesmente o IML se manteve no seu funcionamento anterior, né? Porque também ali na medicina legal há uma evolução técnica. Nós trabalhamos de forma conjunta, né? Interligada, porque os vestígios local, o cadáver, etc. e tal. Então, nós temos várias funções comuns ali, de zonas de intersecção entre a atuação do médico legista e o perito criminal, né? Nas drogas, por exemplo, quando vai fazer exame toxicológico, quem coleta é o IML, né? Ele manda para um laboratório que está na Polícia Técnico-Científica. A senhora disse que Rondônia... Mas a gente tem reunido, assim, sempre com o IML nas situações que são interseccionais, né, entre as instituições, para alinhar atuações, né, demandas, etc. e tal, para manter não só o atendimento à população, mas o atendimento entre os órgãos, né? Com a estruturação, com o concurso, com os equipamentos adquiridos, que são equipamentos novos, né, a senhora falou, né? Sim. Alguns apresentando problemas que nunca tinham apresentado, né? Foi rede elétrica naquele caso ali. Decorrente da instabilidade, né? Curiosamente, o equipamento em si não sofreu danos, mas o controlador, quem manda ele funcionar, quem o controla, quem o programa, queimou. Então, realmente foi algo inédito, porque a corrente elétrica queimou só parte do equipamento. Doutora, nós estamos chegando já ao final da nossa entrevista, mas eu não posso deixar de perguntar à senhora onde que a inteligência artificial entra na Politec? Olha, na Polícia Técnico-Científica, né, nós fazemos uso da inteligência artificial para nos auxiliar mesmo,
nós usamos aplicativos, né, para criar textos, né, para auxiliar na redação. Quer dizer, é uma tecnologia que já foi absorvida pela pessoal, Politec. por exemplo, não vou nem muito longe, o pessoal, coisa mais simples, o pessoal do nosso almoxarifado já está usando a inteligência artificial para construir peças para licitação, estudo técnico preliminar. São coisas mais simples, assim, que não exigem um estudo aprofundado, que a inteligência artificial pode gerar uma celeridade, né, maior para você na montagem do texto, Exatamente. numa justificativa, uma coisa assim. Exatamente. Outra questão relacionada à inteligência artificial, que o estudo dessas ferramentas, né, que tem se apresentado, é necessário justamente para as perícias de informática, né? Averiguar se foi usada inteligência artificial para adulterar, para alterar algum conteúdo, né? Mais nesse sentido. Agora, é mais difícil, assim, para a peça científica que nós produzimos, porque o laudo é para o caso, né? Cada acidente de trânsito é diferente do outro, cada crime contra o patrimônio, arrombamentos, né? Furtos são diferentes dos outros. Então, você reúne esses elementos, por vezes usa exames laboratoriais para seguir adiante com aqueles vestígios, né? E na hora você vai montar uma tese mesmo, científica, e dizer, olha, isso foi assim, essa ação se deu por vontade dessa pessoa que adentrou na casa, que destruiu um obstáculo, né, pulou um muro, né, tudo isso a gente averigua e diz, houve sim uma ação violenta, essa morte aqui não é suspeita, ela é de fato um homicídio, foi causado pela arma de fogo, ou pela faca, ou por um envenenamento, né? Então, o laudo pericial em si, ele ainda é uma peça própria para cada caso e conforme aquele examinador, que no caso é o perito criminal, estudou e verificou. Ela demanda uma especificidade científica, né? Exato, é uma coisa muito específica. Doutora Ana Júlia, caminhando para encerrar, a senhora consegue nos dizer assim quais são as 3 principais maiores demandas que chegam na Politec? Eu só consigo pensar em uma agora, nesse momento, que nós estamos correndo atrás, lógico, com o apoio da Secretaria Estadual de Segurança Pública, por meio do Coronel Vital, que ele é muito atento às demandas da Polícia Científica, mas agora é estrutura. Até para a gente comprar equipamentos, né, introduzir novos exames no rol que a gente já realiza, a gente precisa de estrutura física maior, né? Nós contratamos quase 60 pessoas aí, né, os 55 pessoas, e essas pessoas aportaram às nossas instituições, às nossas unidades, e a gente precisa realmente crescer a infraestrutura. Vou dar uma sugestão para a senhora. Sugira ao superintendente para levar ao governador, aluga o Uniron, está lá desocupado, todo aquele ambiente lá para acolher todo mundo, laboratório, tudo, e está sendo depredado. Na verdade, a gente já tem terreno destinado. Agora mas ali já tem. Agora é obra. Mas ali já está construído, pronto. Mas assim, tudo tem que ser avaliado, porque a demanda predial, a Faro também ela lá, é uma muito tristeza. Específica, né? Os prédios normalmente têm que ser construídos para essa finalidade. Certo. Nós temos, por exemplo, o Instituto Laboratorial Criminal precisa de uma casa de gases, né? Então, uma estrutura que já contemple que vai usar aqueles gases científicos. O DNA tem um fluxo muito específico. Não pode ser sala atrás de sala, ele tem que entrar por aqui e só sair lá no fim e nunca voltar. Então, pelo seu caráter científico, até mesmo a estrutura tem que ser específica, própria para tal. Então, esse é o desafio a ser vencido proximamente. Será.
Será. Contamos com o apoio do governador, Marco Rocha, secretário, Coronel Vital. Eles sempre acenaram positivamente, sabem da importância da Polícia Técnico-Científica, senão não teríamos esse concurso, né? Isso foi comprovado através disso e nós vamos conseguir, sim, melhorar essa estrutura aí. Fechando. Qual é o índice de entrega que vocês têm? Tem assim, ó, todo mês a gente fecha tantos processos, tal. Tem uma média, assim? Olha, nós emitimos mais de 20 mil laudos ao longo do ano. Um ano é 20 mil laudos. Bastante. E mais de 60 mil exames são realizados por nós. Então, esse pequeno quantitativo de 180, 190 servidores, que a gente vai estar inteirando os 200 servidores, produz tudo isso. Então, a gente trabalha muito para a sociedade rondoniense ter a justiça sendo feita através da prova material. Você acabou de ouvir aqui a explicação, os esclarecimentos da doutora Ana Júlia, que é superintendente adjunto da Polícia Técnica de Rondônia, que é uma superintendência. Eu espero que você tenha ficado satisfeito, não é, doutora? Eu espero também. Conte sempre com a Polícia Técnico-Científica, com a Perícia Criminal Oficial do Estado de Rondônia. Muito obrigado. Foi um prazer estar com você em mais esta edição do nosso Sem Papas na Língua, do site noticiastudoaqui.com. Um grande abraço, fica com Deus, até a próxima.